Oi, gente, como estão vocês? Boa tarde, boa noite. Estamos juntos mais uma vez através do vídeo, né? E hoje, continuando a matéria, a gente vai trabalhar algumas propriedades periódicas dos elementos. Então, foi observado o seguinte, que quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, a tabela periódica atual, ela é organizada na ordem crescente de seu número atômico, certo? Quando a gente organiza na ordem crescente de número atômico, ocorre uma periodicidade em algumas de suas propriedades. Ou seja, algumas propriedades se repetem a cada determinado intervalo. Então, periodicidade é repetição em um determinado tempo, certo? Vamos falar então da primeira propriedade, que é o raio atômico. Então, só para lembrar, vamos considerar que o átomo seja um círculo, certo? Vou pegar aqui a ilustração no livro. Então, faz de conta que um átomo é um círculo, tá? E esse círculo contém um núcleo. A distância do núcleo até a camada mais externa que possui elétron é o raio deste átomo. Então, vocês podem intuir o seguinte: quanto maior o átomo, quanto mais camadas o átomo tem, né? Quanto mais camadas ele tem, maior é seu raio atômico. Então, observem que, à medida que eu desço na tabela periódica, aumenta o número de camadas na eletrosfera, aumenta o átomo, maior é o raio atômico. E se eu considerar átomos com o mesmo número de camadas, aumentam-se os raios da direita para a esquerda. Por quê? Aqui o núcleo possui mais prótons, mais cargas positivas, desse lado da tabela, aqui nesse canto. Então, esse núcleo mais positivo prende e segura seus elétrons, que são carga negativa, com mais força. À medida que eu ando para a esquerda da tabela periódica, eu tenho um núcleo com menos prótons no núcleo. E eu tenho o mesmo número de camadas do que quem está aqui nesse extremo direito. Só que aqui, como eu tenho menos prótons, menos carga positiva, os elétrons estão mais soltos, então eu tenho um raio maior. Então, o que é o raio atômico? É a distância média do elétron mais externo até o núcleo, como eu mostrei na ilustração, né? Então, a gente vê que no grupo, que é na coluna, também chamado de família, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Em cima ele é menor, embaixo ele é maior, porque há aumento do número de camadas ocupadas por elétrons. Já no período, que é na linha da tabela periódica, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Em um mesmo período, os átomos têm o mesmo número de camadas, mas à esquerda, os elementos têm menor carga nuclear, atraindo menos seus elétrons. Como eu contei para vocês, esses elétrons ficam mais frouxos, né? Uma outra propriedade que nós vamos trabalhar agora é essa propriedade aqui chamada de energia ou potencial de ionização, EI, energia de ionização. Energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo. Esse átomo, ele tem que se encontrar no estado fundamental, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele tem que se encontrar no estado gasoso e ele tem que estar isolado. E essa energia de ionização vai ser expressa em elétron-volt, que é a unidade de medida. Exemplo. Vamos pegar o sódio no estado fundamental e no estado gasoso. Número de prótons igual ao número de elétrons e está no estado gasoso. É necessário 5,1 elétron-volt, que é a energia de ionização do sódio, para arrancar dele um elétron, certo? Então, na tabela periódica, que tem o esboço da tabela periódica, como é que a energia de ionização é? Lembra que eu falei que quem está aqui nesse extremo direito tem um núcleo maior, mais positivo, que segura seus elétrons com mais força? Quem está nesse canto da tabela periódica aqui, precisa de mais energia para tirar os elétrons. Então, da esquerda para a direita, vai aumentando a energia de ionização.
a energia necessária para arrancar um elétron do átomo no estado gasoso e também no estado fundamental. À medida que eu vou de baixo para cima na tabela, desse canto direito aqui, também aumenta a energia de ionização. Então, no grupo, na família, a energia de ionização ela vai aumentar de baixo para cima, porque eu tenho aqui, em cima, átomos menores, os elétrons estão mais próximos do núcleo. Sendo assim, eu preciso de uma energia de ionização maior para arrancar esse elétron do átomo. Então, a energia de ionização aumenta no grupo de cima para baixo e no período, que é na linha da tabela periódica, da esquerda para a direita, aumentando, então, as cargas nucleares, né, com o aumento das cargas nucleares. Então, novamente, com o aumento dessas cargas nucleares, os prótons seguram os elétrons com mais força. Observação: quando do mesmo átomo que já perdeu um elétron, faz de conta que você quer tirar outro, vou pegar aqui, vou pegar o exemplo bem aqui neste livro, rápido, aqui ó, peguei esse exemplo. Então observem o seguinte, aqui eu tenho magnésio no estado fundamental e no estado gasoso. A primeira energia de ionização aqui arranca um elétron dele, ele se torna magnésio mais, porque ele perdeu um elétron. O magnésio mais, que já perdeu um elétron, continua no estado gasoso, eu vou precisar aplicar uma segunda energia de ionização nele. E essa energia segunda de ionização é maior do que a primeira, porque quando eu arranco um elétron dele, agora eu tenho mais prótons que elétrons, e esses prótons seguram os elétrons que ficaram com mais força. Então eu preciso de mais energia para arrancar um elétron dele. Então a segunda energia de ionização é maior do que a primeira. Aí eu tenho o magnésio transformando-se em magnésio mais 2. Perdeu mais um elétron. Se eu for tirar mais um elétron desse magnésio mais 2, eu preciso de uma terceira energia de ionização ainda maior que a segunda. Porque aqui, ó, os elétrons estão segurando ainda mais os prótons, né, com mais força. Então, a segunda energia de ionização é maior que a primeira. A terceira energia de ionização é maior que a segunda e assim sucessivamente. Outra propriedade periódica é a afinidade eletrônica, AE, ou eletroafinidade, que é a quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso isolado e no seu estado fundamental recebe um elétron. Vamos falar do cloro. O cloro é um elemento químico que tende a ganhar elétron. Quando esse elétron é ganhado pelo cloro, ele passa a ser cloro, é um ânion, né? Ele tem carga negativa. E ele libera energia de 3,61 elétron-volt. Quanto menor o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Então, observem o seguinte, lembra que a gente falou de raio atômico? O raio atômico aumenta de cima para baixo e daqui para cá. Aqui estão os elementos de menor raio atômico. Então, são elementos que tendem a ganhar elétrons. E eles tendem a ganhar elétrons, então eles vão ter afinidade eletrônica maior. Ou seja, vão liberar mais energia ao receber elétrons. Outra propriedade periódica é a densidade. Densidade é uma relação entre massa e volume, né? É massa sobre volume. Num grupo ou família, a densidade aumenta com o número atômico. Então, vamos pegar no grupo ou família a densidade aumentando, ó. A densidade aumenta no grupo de cima para baixo, certo? Então, aumenta aqui no grupo de cima para baixo. Muito bem. E no período, a densidade aumenta do extremo para o centro, sendo o ósmio o elemento químico mais denso da tabela periódica. Então, como eu coloquei aqui na nossa observação, o ósmio, ó, OS é o símbolo dele. O ósmio é o elemento mais denso da nossa tabela periódica, ok? E a última propriedade periódica que nós vamos falar é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura na qual o elemento passa do estado sólido para o estado líquido. E lógico que o ponto de ebulição, a gente já estudou isso, é a temperatura na qual o líquido passa para o estado gasoso.
Com exceção dos metais alcalinos, família 1A, e metais alcalinos terrosos, família 2A, que é a primeira e a segunda coluna, o ponto de fusão e de ebulição crescem de baixo para cima. Então, aqui nesse esboço que eu fiz na tabela periódica, eu destaquei aqui a primeira coluna e a segunda. E a primeira coluna e a segunda, elas não obedecem o que acontece com os demais elementos da tabela. Então, aqui, ó, nós temos o ponto de fusão e de ebulição aumentando de baixo para cima. Agora, desse lado de cá, nós temos o ponto de ebulição, que ele vai aumentar de cima para baixo, certo? Que é o que acontece com os demais elementos da tabela periódica. E também aumentam da extremidade para o centro, quando é no caso do período, tá? O tungstênio, que tem como símbolo W, é o metal com o maior ponto de fusão da tabela periódica. O ponto de fusão dele é 3.422 graus Celsius.